A segunda onda da pandemia do novo coronavírus vai aumentar a agitação social na Europa, prevê a empresa de análise estratégica Stratfor. À medida que os países impõem novas restrições ao movimento e ao funcionamento da economia, crescem a agitação social e os protestos contra o reconfinamento. O ano foi marcado pelas passeatas contra o racismo depois do assassinato do americano negro George Floyd em 25 de maio nos Estados Unidos. Em 7 de novembro, um protesto organizado pelo grupo Querdenken, os coronacéticos, reuniu 20 mil manifestantes de extrema-direita em Leipzig, na Alemanha. Houve choques com a polícia e com manifestantes antifascistas e ataques a jornalistas. Na Espanha, os manifestantes chegaram a tentar fechar a Gran Via, no centro de Madrid, com barricadas de fogo. Em Londres, a polícia entrou em choque com manifestantes na Praça Trafalgar e prendeu 198 pessoas em setembro. Nos subúrbios de Paris, estudantes protestaram porque o reconfinamento manteve as escolas abertas. Também houve prisões em manifestação na Praça da República, no centro da capital francesa. Na Itália, houve protestos, saques, pequenos incêndios e choques com a polícia no fim de outubro em Turim. A segunda onda na Europa tem um ritmo de contaminação muito mais forte do que a primeira. A mortalidade é menor, mas está em alta, assim como a hospitalização, e a expectativa é que a pandemia se agrave com a chegada do frio e do inverno. Se tudo der certo, depois de 2 a 4 semanas, o número de casos novos vai cair, a rede e o sistema público de saúde não será sobrecarregado, o sistema de saúde em geral, e a atividade econômica poderá ser retomada gradualmente com todos os cuidados necessários até o surgimento de uma vacina. O problema é se a contaminação não diminuir. Os governos serão forçados a adotar medidas ainda mais rigorosas. A insatisfação com as restrições ao movimento e ao trabalho devem aumentar. Se a polícia reprimir os protestos com violência, a revolta popular se intensifica. O mesmo pode acontecer nos Estados Unidos. O país tem um novo recorde de casos novos num dia, foram 163.402 na quinta-feira, dia 12, com alta de 72% em 2 semanas. Morreram mais 1.172 pessoas nos Estados Unidos, uma alta de 33%. O país tem mais de 243 mil mortos. 67 mil pessoas estão hospitalizadas em sua missão no combate à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que a possibilidade de uma segunda onda no Brasil é uma conversinha e insistiu na atitude inconsequente de colocar a economia acima da pandemia, como se a crise econômica não fosse causada pelo coronavírus. No plano econômico, o diretor regional da Delegacia Regional do Banco Central dos Estados Unidos em Nova York, John Williams, observou que a economia ainda mostra uma trajetória positiva, mas a recuperação em 2021 vai depender da velocidade de controle da pandemia. Assim, a economia deve se desacelerar neste quarto trimestre de 2020 e no início do ano que vem. Ainda está num buraco fundo, advertiu o diretor do Banco Central americano. O Banco Santander planeja fechar 1/3 das agências na Espanha e demitir 4 mil funcionários. A Espanha foi o país da União Europeia mais abalado economicamente pela pandemia, com queda do PIB de 18,5% no segundo trimestre, quando o Santander registrou o primeiro prejuízo da história. No terceiro trimestre, o banco teve um lucro de 1.750 bilhões de euros, cerca de 11.333 bilhões de reais. A meta do Santander é cortar custos de 1 bilhão de euros, 6.476 bilhões de reais, nos próximos 2 anos. A Aliança de Vacinas, articulada pela Organização Mundial da Saúde, já arrecadou 2 bilhões de dólares, quase 11 bilhões de reais, para distribuir 1 bilhão de doses a países pobres. A cidade de Wuhan, na China, a origem da pandemia, anunciou ter encontrado 3 amostras do coronavírus em embalagens de carne importada do Brasil, da empresa Marfrig. A carne entrou em 7 de agosto pelo porto de Qingdao e chegou no dia 17 de agosto a Wuhan e estava estocada até agora num frigorífico. Desde junho, a China testa alimentos importados. O país é o maior importador mundial de carne, o Brasil e a Argentina são os principais fornecedores.
Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara se tiver de sair à rua e muito obrigado pela sua atenção.